Bom dia, amado irmão e irmã. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Web Alô Comércio em Pão de Açúcar com o programa A Voz do Sagrado, meditando as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus com o nosso pároco, o Padre Tiago Henrique. E neste sábado, onde celebraremos a segunda noite dos festejos em honra do Sagrado Coração de Jesus, agora pela manhã, no programa, meditaremos a segunda promessa do que o Sagrado Coração de Jesus fez a Santa Margarida Maria Alacoque, onde ele disse: Eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Padre Tiago, bom dia, que nós possamos, através desse programa, alcançar muitas almas meditando com o coração de Jesus. Amém. Bom dia, Adria. Bom dia, meus caros irmãos e irmãs paroquianos. Já estamos na alegria dos festejos ao Sagrado Coração de Jesus desse ano. E ontem tivemos a abertura da festa com uma bela procissão saindo do povoado de Empoeiras até aqui a nossa matriz. E tivemos como celebrante o Padre Tácito, que nos falou profundamente sobre o serviço de Deus, o serviço a Deus. E hoje, no segundo dia, nós estamos meditando mais uma vez, como o Adria disse, as promessas do Sagrado Coração de Jesus, agora pela manhã. E a segunda promessa que ele fez, vamos direto a ela, foi: Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Então, vamos ver com calma o que é que Jesus disse e o que ele quis dizer com isso e o que é que ele quer oferecer a nós. Primeira coisa, providenciar uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, colocar em casa, conforme a primeira promessa dele, para que ela seja respeitada e venerada. Daí nasce uma devoção. E essa devoção significa uma proximidade a Deus com sentimentos, de um modo devocional. A palavra devocional quer dizer isso, quer colocar na vida, passando pelos afetos, uma prática de fé, uma prática religiosa. Vejam só, quando se fala em prática religiosa, nós estamos falando na dedicação da nossa fé. De modo que não existe uma fé que seja somente sentimental ou somente intencional. Ela deve ser colocada em prática, ela deve estar colocada na vida. Então, eu quero rezar, mas se eu não rezo, não rezei. Eu quero fazer caridade, mas se eu não faço, eu não fiz. Entende? Então, assim, só o querer fazer, só a boa vontade, só a intenção não é a obra completa. Então existe uma prática, religião é prática. Como, por exemplo, fazer esportes. Eu gostaria de correr, mas se eu não corri, eu não fiz o esporte, eu não me exercitei. Então a religião é a mesma coisa. Ela começa com intenção, passa pela vontade, e a vontade é colocada em prática. E uma vez na prática, ela consegue alcançar o que é o objetivo e receber os efeitos. Sem isso, não há prática religiosa. E Jesus fala de uma prática. Eu darei aos devotos. A palavra devoto significa aquele que coloca em prática, aquele que se dedica. Entende? Devoto é a mesma coisa que dedicado. Então, eu darei aos que se dedicam ao meu coração as graças necessárias. O que é uma graça? Veja só. A graça é uma presença divina que nos ajuda na vida, que coloca em nós uma força que, se ele não colocar, nós não temos. Então, quando isso acontece, nosso Senhor vai apresentar a sua vontade, o seu querer, e vai nos chamar a corresponder. Para correspondermos, ele vai nos dar a graça. Ele vai nos dar a força necessária, digamos assim, para colocar em prática aquilo que é da sua vontade. Então, sempre que nós identificamos a vontade de Deus, nós percebemos que ela é mais elevada do que nós. Ela exige algo a mais. E para alcançar isso que está acima, nós precisamos nos elevar. E nos elevar não é simplesmente um movimento natural. Para que eu consiga atingir um patamar superior, eu tenho que fazer um esforço para chegar lá em cima. Certo? Como diz o ditado, para descer todo santo ajuda. Né? Para cair é fácil, mas para subir é necessário um esforço. Então, para colocarmos em prática essa ação e exercermos esse esforço, o Senhor nos dá a graça, que é a sua presença que nos chama, dando força. Então, ele vem, ilumina,
chama a nossa vontade a uma ação, nós correspondemos na vontade, no esforço, na tentativa de alcançá-lo, e uma vez que chegamos nesse ponto, ele nos dá a força, a graça, para conseguirmos fazer. Então, ele fala, de um modo muito bonito e direto, que os seus devotos, os devotos do seu Sagrado Coração, receberão as graças, ele dará as graças, ou seja, a força, a capacidade necessária ao seu estado. Pronto, e aqui chegamos num ponto fundamental. O que significa o seu estado? É muito simples. Quando a gente se confessa, acho que todo mundo já ouviu falar disso, e espero que sim, nós nos confessamos e estamos, uma vez confessados, em estado de graça. Estado de graça significa sem os efeitos do pecado, no sentido espiritual, ou seja, eu fui perdoado quanto à culpa dos meus pecados, restam as penas temporais, que a penitência da confissão já ajuda a colocar em ordem, e eu, sem culpa, não posso mais ser condenado. Naquele momento eu não posso ser condenado pelo que eu fiz, porque eu fui perdoado. Eu pedi perdão a Deus e o perdão retira de mim a culpa que eu tinha diante daquelas coisas. Isso é perdão, certo? Se fosse simplesmente um ato de justiça, para que eu pagasse pelo que eu fiz, então não haveria perdão. Ou seja, haveria uma satisfação. Eu preciso ser castigado pelo que fiz e uma vez castigado pelo que fiz, eu alcanço a satisfação daquilo. E cumprida a pena, não posso mais ser condenado por aquilo. Porém, o perdão, ele exclui essa pena. Ele me tira a possibilidade de pagar em proporção ao que eu fiz. O que eu devo colocar é diferente. Por exemplo, quando eu falo em penas temporais, eu não estou falando de pela minha ação ser perdoado. Não, eu já fui perdoado. Porém, por uma questão de justiça, eu devo colocar em ordem aquilo que eu fiz. Quando é possível, de um modo direto. Quando não é mais possível, eu tenho que fazer de um modo indireto. De modo direto, não sei, eu ofendi uma pessoa. Nessa ofensa, eu vou até lá e, num ato de auto-humilhação, eu peço perdão a essa pessoa pelo mal que ele fez. Pronto, isso é uma pena temporal. Eu já fui perdoado, mas agora, para que tudo fique às claras, para que tudo encontre uma proporcionalidade de justiça, eu vou lá e conserto o que eu fiz. Entende? Já não podia ser condenado por causa daquilo, porque fui perdoado. Mas é necessário que agora eu coloque em ordem pedindo perdão. Isso é uma ação direta. Outra ação direta. Alguém retirou indevidamente um bem do outro. Furtou. Pediu perdão. Foi perdoado. Uma vez perdoado, não pode ser condenado em relação a isso, mas é justo que se ressarcie, que se devolva o que foi tirado. E assim a gente encontra uma pena temporal direta. Eu tenho que fazer diretamente aquela ação. Indireta, são coisas que eu não tenho mais como reaver. Por exemplo, alguém que fatalmente matou uma outra pessoa. Ela pode ser perdoada quanto à culpa. E uma vez perdoada, espiritualmente falando, não pode ser condenada. Mas é necessário que ela coloque em ordem por pena temporal aquilo que fez. Qual era o justo? Trazer a pessoa de volta à vida. Não é possível. Então tem que ser agora de um modo indireto. Ela vai ter que encontrar, de um modo indireto, uma forma de tentar colocar em ordem aquilo que ela fez. Isso é pena temporal. Não tem a ver com o perdão. Perdão é uma coisa, pena temporal é outra coisa. Então, quando eu me confesso, eu estou perdoado quanto à culpa, mas a pena temporal permanece. E eu devo colocá-la em prática de alguma forma. E a igreja nos ajuda a isso, com a penitência, com a oração, com a indulgência, que coloca em ordem essas tais penas temporais. Então, o estado de graça é aquele que eu recebo quando recebo o perdão, a absolvição do meu pecado. Uma vez pecado absolvido, agora não tenho mais culpa em relação àquilo. Confessado hoje, numa confissão válida, e o que é uma confissão válida? É aquela na qual conscientemente eu apresentei ao sacerdote todos os meus pecados, sem esconder, sem manipular, sem procurar justificativas. Simplesmente fui lá e disse: olha, padre, eu sou culpado disso, eu fiz isso. Pronto. E o padre, na pessoa de Cristo, conforme o capítulo 20 de São João, vai absolver os pecados.
O próprio Cristo, na pessoa do sacerdote, vai absorver os pecados. E esses pecados absolvidos, eles não podem mais ser contabilizados para a culpa de ninguém. Uma vez confessado, uma vez perdoado. Essa é a fé da igreja desde o começo. E vai ser até o fim dos tempos, e graças a Deus que é assim. Porque senão, teríamos que encontrar uma outra forma para que Deus nos perdoasse. No Antigo Testamento era através do sangue. Um animal tinha que morrer no nosso lugar. Mas Cristo tornou-se o Cordeiro de Deus. Ele morreu no nosso lugar. E agora, nele, nossos pecados são perdoados. Ora, isso é estado de graça. Mas não é o que Jesus está dizendo nessa segunda promessa. Aqui ele está falando de graça para o estado atual de cada um. E o que é o estado atual? É o seguinte, na igreja nós temos 3 modos de vida, digamos assim. Você pode ser na igreja leigo ou laico, você pode ser religioso ou religiosa, ou pode ser clérigo. É assim que se divide o povo de Deus. A igreja entendeu, percebeu e colocou em prática na ordem, certo? Esses 3 estados. Leigo ou laico, que quer dizer o quê? Quer dizer o leigo aquele que entende pouco. Não. Leigo quer dizer povo de Deus. Em grego, laikos, que quer dizer povo de Deus. Certo? E por que em português leigo ficou sinônimo de quem sabe pouco? Porque, infelizmente, o cristão sabe pouco. Né? De todo o universo da fé, de modo geral, claro, com várias exceções, mas de modo geral as pessoas sabem pouco. Era para saber mais, era para estudar um pouco mais, dedicar um pouco mais a isso, mas ficou mais na prática de vida, ou seja, eu aprendi a fazer, eu continuo fazendo. Né? A gente chama isso de tradição, né? Numa tradição com T minúsculo, claro. Ou seja, do jeito que eu aprendi, eu faço. E na maioria das vezes eu nem questiono por quê. Se eu aprendi assim, faço assim. E às vezes está até errado, entende? O costume está errado. Mas por força de tradição, naquele local, naquela cultura, a gente continua fazendo. Pronto. E quando isso acontece, a gente acaba não entendendo muito do que está sendo feito. Então é necessário que haja um pouco mais de empenho, um pouco mais de estudo, que a gente perca mais tempo, entre aspas, perder tempo, entre aspas, para aprender o que é sagrado, para aprender a doutrina do que nós cremos, na qual nós cremos, para entender a igreja que participamos, que universo de fé é esse, qual é a sua importância na vida, qual é a sua aplicabilidade. Tudo isso é necessário para que a gente seja consciente do que está fazendo. Senão, como diz também um ditado, a gente vira como Maria vai com as outras. Sem saber por que a gente vai indo. Se todo mundo acerta, a gente acerta. Se todo mundo erra, a gente erra. E se alguém perguntar por quê, eu não sei. Né? Quantas vezes as pessoas procuram o padre com dúvidas, para sanar dúvidas dos filhos, por exemplo, que elas deveriam saber. Mas porque não houve esse empenho, não houve até essa oferta de entendimento, elas não sabem. Então ficam despreparadas para coisas que são até básicas às vezes. Isso não é uma crítica, é uma constatação. É o que a gente vê no dia a dia, quando muitas pessoas nos procuram, fazendo perguntas que já deviam ter sido respondidas na catequese, por exemplo. Já deviam ter sido respondidas depois da catequese, no aprofundamento de estudo diário que a gente deveria fazer da palavra de Deus, da doutrina sagrada, do catecismo da igreja e assim por diante. Bom, sei que todo mundo vai dizer que não tem tempo, que isso e aquilo outro, mas religião é uma questão de disciplina. Não é uma questão de tempo sobrando. Tempo sobrando, a gente usa para ir para o cinema, para tomar banho de rio, certo? Para passear em algum lugar. Isso é tempo de sobra. Certo? Tem um tempo livre, eu faço essas coisas. Mas a religião não pode caber em tempo livre. Ela tem que fazer parte da disciplina diária. Então, eu não rezo pela manhã porque eu tenho um tempo para rezar. Eu tenho que arrumar tempo para rezar de manhã porque é minha obrigação rezar. Eu não vou à missa ao domingo porque hoje não tenho o que fazer. Certo? Eu vou à missa ao domingo porque eu devo ir à missa no domingo. E se sobrar tempo, eu faço outra coisa. Só que a gente inverte, né? A religião fica na categoria de entretenimento. Se sobra tempo, eu faço. E isso não é prática de fé. Mas já estou saindo aqui do tema principal. No tema principal, estamos falando do Estado, do seu Estado. Que pode ser de leigo, certo? Que geralmente é
pai e mãe de família, geralmente é um profissional que está trabalhando diretamente ou indiretamente com alguma realidade, alguém que atende uma outra pessoa, como o catequista que atende os catequizandos, e assim vai. Cada um tem o seu estado. Também tem o estado dos religiosos, que são aqueles que fazem os votos. Quais são os votos? Pobreza, castidade e obediência. Geralmente são freis, são freiras, né, que são chamados irmãos, que estão em ordens e congregações, por esse mundo afora, antigas e novas, que decidem, por um chamado de Cristo, corresponder a esse chamado de modo mais autêntico e bem centrado na vivência evangélica, na vivência dos evangelhos, para viver como Cristo, sua castidade, sua pobreza e sua obediência. E os clérigos, que são os que receberam o sacramento da ordem, que podem ser os diáconos, os presbíteros, que são os padres, e os bispos. Esses 3 graus da ordem mostram quem são os clérigos, ou seja, fazem parte do povo de Deus, mas têm, assim como os pais de família, assim como os religiosos, têm uma missão específica, que é a missão de pastor. A gente sempre é pastoreado por alguém, como clérigo, mas tem também a função de pastorear alguém. Então a gente sempre vai se assemelhar com Jesus, se configurar a Jesus naquele estado específico de vida a que somos chamados. Então, o que seria o estado? Seria o modo de vida como eu vivo, a forma de vida como eu estou exercendo minha missão agora, neste momento na vida. Por que é estado? Porque pode ser agora e pode não ser depois. Como antes não era e agora é. Ninguém nasceu casado, ninguém nasceu pai de família. Você nasce solteiro, depois encontra alguém e casa. Então, antes seu estado era solteiro, agora seu estado é casado, entende? Então, e pode ser que futuramente você perca, o senhor chame o seu esposo ou a sua esposa e você fica viúvo, viúva. Então é um estado, tá certo? E nesse estado, nós vamos ver o que Deus quer para nós. Então existe estado de graça em relação ao perdão dos pecados e existe a graça de estado, que é a graça necessária a uma missão que Nosso Senhor vai lhe dar quando você é chamado a exercer a missão e começa a exercê-la. Aí você tem uma graça de estado na sua vida. E é disso que ele está falando. Repetindo a promessa. Eu darei aos devotos de meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. Veja, todas as graças necessárias. Vamos imaginar uma situação como essa. Fulano casou com fulana. Antes, eles eram solteiros, claro. Agora que eles começam a vida matrimonial, muita coisa vai mudar na vida deles. O período de transição é um período de muita crise, que é amortizado pela novidade. Novidade de você estar próximo de quem ama, de você começar uma vida nova ao lado de quem você ama e assim por diante. Essa novidade amortece o impacto da mudança. Então tem uma parte bem positiva e uma parte negativa. A parte negativa se dá no esforço, ou seja, eu tenho que deixar de ser de viver como eu vivia e passar a viver como eu devo viver. Por quê? Vamos falar primeiramente do matrimônio, que é a maioria dos cristãos. O que acontece no matrimônio? Veja só, matrimônio foi instituído por Deus. Deus quis que fosse assim. Deus os criou, homem e mulher. Bom, uma vez que assim foi, eles devem agora, por atração natural, conviver. Não tem que fazer nada. Deus colocou na natureza. O homem e a mulher vão se unir. Está na natureza do ser humano. Não só do ser humano, né? A maioria dos animais também são assim. Ora, essa união natural se dá pela criação divina. Deus colocou isso. Só que não colocou só para ser isso. Deus sempre chama o ser humano a algo superior, a algo maior. Então não é só encontro de corpos. Também tem que ser encontro de almas. Um encontro espiritual. E por isso existe uma plenitude do matrimônio. Antes, solteiros. Agora, casados. Antes de você casar, o matrimônio já estava instituído. E estava instituído por Deus. Ou seja, Deus disse, o matrimônio vai ser assim, seus parâmetros são esses, seu objetivo é esse e a graça necessária para alcançar o objetivo é essa. Está tudo lá.
você vai entrar naquilo. Não é que você chega no matrimônio e você, pronto, agora consegui o título e eu faço dele o que eu quiser. Não, já é uma instituição formada. Você que entra lá, não é ele que se adequa a você. Então, uma vez que você, cristão católico, vai casar, saiba, o casamento cristão não é um casamento somente natural. O casamento cristão não é conforme o mundo sem Deus. O casamento cristão tem parâmetros definidos, sólidos, claros, instituídos por Deus. E você vai se adequar àquilo, você vai entrar naquilo. Do mesmo jeito o sacerdócio. Eu fui ordenado e agora eu faço do meu ministério o que eu quiser. Não. Já existia o sacramento da ordem antes da gente. E ele está definido, tem parâmetros sólidos, claros, tem objetivo. E tem que ter a graça para que a gente consiga alcançar esse objetivo. E uma vez que é assim, claro que todo mundo no casamento e na ordem vai ter sua própria personalidade. Deus não chama robôs que vai programar depois, certo? Não é o hardware que vai receber o software de Deus e se configura conforme ele quer. E aí todo computador é igual, como todo mundo tem que ser igual. Não. Cada um tem suas particularidades, tem sua personalidade e através dela, Deus vai exercer a graça. Deus vai conceder a graça. Para que você seja aquilo que Ele espera que você seja. Não é que você faça como você quer. Nem no casamento, nem na ordem. Então tem que haver sempre o esforço. Percebe o esforço de ser? Nesse esforço é necessário a graça. Para que eu consiga. Ora, meus irmãos, quantas vezes nós temos casamentos, as pessoas estão lá lutando há anos e sempre há um sofrimento causado pelo cônjuge. Quem devia facilitar, ajudar a sua vida está atrapalhando. Quem devia ser canal de Deus na sua vida, levar você para a felicidade do céu, está causando inferno na sua vida. Por quê? Porque não se adequou, porque não se esforçou a ser aquilo que Deus formalizou, aquilo que Deus instituiu, aquilo que já existia antes de você ser. E como o nosso mundo de hoje está, mais uma vez, paganizado, isso é uma coisa que eu repito sempre para ficar claro para todo mundo, porque de vez em quando tem cristão católico achando que pode ser católico e viver como o mundo. E não é assim. O mundo é sem Deus. O mundo quer ser feliz sem Deus. O mundo não encara Deus como um caminho de felicidade. O mundo por aí afora não quer nem saber de Deus. É esse mundo que ridiculariza você porque você é católico, que brinca com você fazendo piada porque você vai à igreja. É esse mundo que, como quem não quer nada, fica lhe dando alfinetadas porque você usa o terço como anel, porque você usa uma cruz no peito e assim por diante. Esse é o mundo onde não cabe Deus. Um mundo feito por Deus, que vive em Deus, não tem consciência disso e despreza. Isso é o mundo. Ora, existe um jeito de viver o matrimônio, o casamento, no mundo. E esse modo não é cristão, não é católico, não é bíblico, não está na tradição da igreja. Pelo contrário, é rebatido pela igreja. Nós precisamos ter isso bem claro, que as coisas devem ser como Deus quer, não como nós imaginamos. A gente sabe o que da vida? Ora, eu nem sei direito o que eu vivi, eu não tenho nem lembrança de tudo que vivi até hoje, a maioria das coisas que eu vivi eu esqueci. Ora, se eu não tenho consciência, eu não sei nem do meu passado completamente, imagina do meu futuro, como é que eu vou saber? E a gente vive como se tivesse o mapa da existência na mão e soubesse exatamente o que tem que ser feito. E na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, nós estamos arriscando. Estamos arriscando no que nem sabemos. Estamos arriscando com a nossa vida e com a vida de quem amamos. Repare o tamanho da loucura. É como alguém que tem uma mata à sua frente e tem dois caminhos. Um mapeado. O outro pela sua própria conta e risco. Mas se eu for pelo mapa, não me sinto livre, porque o mapa me condiciona, porque eu tenho que obedecer o mapa. Certo, mas vai sair do outro lado. Aí você vai por sua conta e risco para se sentir livre e se perde na mata, passa lá mais tempo do que o que devia, ou até nem sai de lá, morre lá mesmo. E é isso que muita gente está fazendo com a vida. Nós temos um caminho, eu sou o caminho que vai do começo dessa vida até o outro lado, para nos levar em segurança. Esse é Jesus. O outro modo é sua conta e risco. Você quer ser o seu salvador, você quer ser o seu revelador, você quer ser o seu guia, você quer ser o seu mestre. A vida é minha, eu faço como eu quiser. Percebe como as coisas são contraditórias? Como existe um caminho de fé e um caminho sem fé? Pronto. Nosso Senhor está falando disso, nessa promessa. Ele está dizendo, olha, se você
for devoto a mim e nos concedeu o caminho da devoção ao seu sagrado coração, se você for devoto a mim, eu vou dar para você todas as graças necessárias para que você cumpra e chegue ao objetivo do seu estado. Ora, eu sou sacerdote. O objetivo do meu estado, me configurar a Cristo para a salvação das almas. Isso pode ser feito de diversos modos. Só que em todos eles eu tenho que saber, eu devo ser fiel a Cristo. Eu devo me esforçar para ser fiel a Cristo na oração, na leitura da palavra de Deus, num testemunho de vida. Ora, meu testemunho de vida não é para servir de espetáculo para os outros. Meu testemunho de vida é para Jesus. É Ele que está vendo, é Ele que me pede e me concede a graça para bem realizar tudo isso. E se alguém vê, glória a Deus. Como o próprio Jesus disse, que vossas boas obras brilhem diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus. Então, a gente não faz para brilhar diante dos homens. A gente faz para glorificar a Deus. E uma vez que nós glorificamos a Deus e os outros vejam, os outros veem, que bom que eles também se inspiram para fazer a mesma coisa. Então existe um objetivo, mas para que eu chegue a esse objetivo é necessário um esforço, que sem a graça eu não consigo. Sem a graça você não consegue. Olha, deixa eu ser bem claro para você. Sem a graça de Deus para o seu estado matrimonial, você não consegue ser companheiro, você não consegue ser fiel, você não consegue permanecer no seu compromisso, você não consegue cumprir suas obrigações mais básicas. Por quê? Porque todas elas são esforços e esforços diários. E tudo que é esforço diário cansa. E cansa para deixar a gente exausto. Então, sem uma graça divina, sem uma presença divina, sem uma força divina, nós não conseguimos chegar até lá. Repare as promessas matrimoniais. O padre pergunta para o noivo e a noiva. Primeiro, é de livre e espontânea vontade? Sim. Depois, prometes amor e fidelidade por toda a vida? Como é que você vai prometer uma coisa por toda a vida, se você não sabe nem amanhã? Como é que assim, a toda a vida, como é que você promete isso? Exatamente por isso que é uma promessa. Porque você não tem como fugir dela. Se tiver honra, não tem como fugir dela. Ora, eu prometi. Uma vez prometido, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso espiritual com isso. Descumprindo tal compromisso, eu rompo com a minha própria condição, com o meu próprio estado. E tem consequências, claro. Tudo na vida tem consequências, para o bem e para o mal. Então, sim, uma vez prometido, deve seguir. Ao padre, o bispo pergunta, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Eu não sei nem quem vai ser o sucessor do bispo que me ordenou, certo? Quem me ordenou foi Dom Fernando Iório. E ele me perguntou, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Eu disse, sim. Aí depois vem o Dom Ducênio, agora vem Dom Manuel. Né? Se um dia Dom Manuel for transferido e eu ainda for vivo, né, virá um outro bispo e assim por diante. Eu vou ter que manter a promessa que eu fiz. E isso acontece em todos os casos que você tem que fazer uma promessa. É para quê? É para que você não encontre nenhuma desculpa para fugir daquele compromisso. Ele tem que ser levado a sério, até o fim. Isso é fidelidade. E sem a graça de Deus, eu não consigo fazer. Eu não tenho condições de fazer. Então, olhe como essa promessa, a segunda promessa, é importante na vida. Para que eu seja como Deus quer que eu seja, eu preciso da graça. E Jesus está dizendo, eu prometo a você que se você for devoto a mim, eu dou a graça. Por que essa devoção? Por que é necessário essa devoção? É o que eu vou responder no segundo momento, depois de um momento de intervalo com uma canção.
seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração, coração, Sagrado Coração. Por onde eu ando, sinto tua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudas a acertar e na tua direção caminhar? Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração, coração, Sagrado Coração, Sagrado Coração, o teu amor me envolve, o teu amor me protege, és o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração, coração, Sagrado Coração. A vereadora Tereza Brito, a Ana Lúcia Alves, a Laiane Gomes, Sandra Cardoso, a Paloma Costa, que disse: que programa maravilhoso para o nosso crescimento espiritual, a Rose Cleide e a Maria de Lourdes Caldeira. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado pela sua participação no nosso programa A Voz do Sagrado, nesta edição inédita de 2025. Padre Tiago, vamos voltar então ao segundo bloco, continuando a meditação da segunda promessa do Sagrado Coração de Jesus. Muito bem. Antes de continuar, deixe-me só exemplificar algumas coisas na vida de Jesus. Falei que é necessária uma graça de Estado para nós. E como é que a gente via isso na vida de Jesus? Eu disse ontem que Jesus se fez homem. A gente tem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus porque ele se fez homem. Porque ele, o Deus eterno, que é Espírito, assumiu nossa natureza humana e ganhou o seu corpo, vamos dizer assim. O próprio Jesus vai dizer que o Pai não quis ofertas nem vítimas, por isso lhe deu um corpo. Ora, esse corpo vai ser oferecido. Por que ele teve que descer do céu? Vejam só. Era necessário que alguém pagasse pelo nosso pecado. O pecado entrou no mundo, tocou nossa vida, feriu nossa carne, quer dizer, nossa natureza humana,
E uma vez, para ser redimida, ela tinha que ser assumida. Mas se era necessário que houvesse um sacrifício, e o único sacrifício que poderia ter o tamanho, a força de justificar diante de Deus a nossa ofensa, seria um do tamanho de Deus. Já expliquei isso outras vezes, mas vale a pena lembrar. Veja só. A ofensa nunca se refere à pessoa que ofendeu. Ela se refere à pessoa ofendida. Então, se eu digo para você, destratei seriamente um irmão na fé. Bom, isso já é muito triste, né? Mas digamos que tem um peso A. Se eu disser, usei as mesmas palavras e destratei a minha mãe, agora tem um peso Z. É a mesma ação, é a mesma coisa, mas a pessoa ofendida é diferente. Uma pessoa que está ao meu lado como irmão tem um peso. Minha mãe, a quem eu devo, minha mãe e meu pai, a quem devo respeito e honra, tem um outro peso, correto? Por exemplo, do ponto de vista da lei da igreja, se você ofende um padre ou um bispo, tem um peso, que não lhe traz excomunhão. Mas se você ofende o Papa, certo? Você agrediu o Papa fisicamente, você é excomungado. Foi porque o Papa é mais importante. Então, a ofensa sempre se refere à pessoa ofendida. De modo que ela ganha o tamanho da pessoa ofendida. Por isso que ela é maior, por isso que ela tem mais peso. E quando o ofendido é Deus? Quando nós ofendemos a Deus, a nossa ofensa se refere a Ele. Ele foi o ofendido, quer dizer que a nossa ofensa tem o tamanho dele. E se Deus é infinito, como é que nós podemos consertar esse problema? Como é que a humanidade finita pode consertar uma ofensa infinita? Por isso Deus desceu do céu. Por isso ele se fez um de nós. E se fez um de nós sem deixar de ser Deus, para que agora aquele que tem o tamanho de Deus possa, entre aspas, pagar pelo que fizemos e agora sim consertar a ofensa feita. Mas como Deus, ele não pode morrer, ele não pode sofrer, é Deus. Então ele assume a natureza humana para que Deus, feito homem, tenha o tamanho de Deus, mas tem a limitação humana. E como homem ele pode sofrer, ele pode morrer, ele pode se sacrificar. Aí nós temos agora a junção das duas coisas. É alguém que tem o infinito de Deus e a finitude humana, num único mistério. E isso, meus irmãos, vai cada vez mais se colocar de um modo visível. A ponto de São Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, vai dizer assim: pois nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Que coisa! Nele, em Jesus, Jesus é quem? Deus feito homem. Jesus, antes de se fazer homem, é filho, é o filho. Depois que se faz homem, este filho recebe o nome de Jesus. O nome de Jesus que foi apresentado à Virgem Maria pelo anjo. E tu porás nele o nome de Jesus. E em Jesus, como o próprio nome diz, Deus vem salvar o seu povo. A salvação de Deus entrou no mundo. Então, o Filho Eterno recebeu o nome de Jesus. E é por isso que nós agora chamamos o Filho Eterno, segunda pessoa da Trindade, de Jesus. Esse é o seu nome. O nome diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Ele é Senhor de tudo, do céu, da terra e dos infernos. Ele é o Senhor de tudo. Ora, esse Senhor de tudo assume nossa pequenez, morre em nosso lugar e, sem deixar de ser Deus, entra na mansão dos mortos e ressurge com a vida eterna. E agora, Deus colocou nele, Jesus, habita corporalmente, quer dizer, no seu corpo, na sua natureza humana, toda a plenitude da divindade. Percebe o tamanho entre aspas, da graça de estado que o homem Jesus recebeu? O tamanho é o tamanho para atingir essa missão. Ou seja, Deus concede a graça. Deus concede a natureza humana do seu filho, a graça necessária para que ele fosse vítima de expiação.
E não pegou o cordeirinho perfeito para isso. Ele se fez cordeiro. Porque o cordeiro mais perfeito não ama. É só um animal. Mas o Filho eterno, que assumiu nossa condição e se fez vítima, se fez cordeiro, fez tudo por amor. Então agora, o amor de Deus entrou de volta, mais uma vez, regressou, se religou à natureza humana. Sem o distúrbio do pecado, sem a interrupção do pecado, a quebra do pecado. Porque Jesus nunca pecou do começo da vida até o fim. Jesus é Deus que se fez homem. Viveu como ser humano, como disse ontem, um ser humano de verdade. Quer saber o que é um homem de verdade? Olhe Jesus. Entenda a vida como Jesus. Se configure a Jesus. Isso é um ser humano de verdade. Nós somos quebrados. Ah, todo mundo é assim. Certo, todo mundo quebrado, todo mundo ferido pelo pecado. Mas como é o correto? É como Jesus. Como Jesus. E se fazendo um de nós, recebeu, como disse ontem, sua humanidade de Maria. Quer dizer que o seu coração, ele recebeu de Maria. O seu sangue, ele recebeu de Maria. E não adianta espernear com isso. Certo? Não é uma questão bíblica essa agora, nem doutrinal. Certo? Isso é uma questão biológica. Certo? O homem não teve pai biológico. Ele é filho de Deus, que por intervenção no mundo, no milagre, um milagre extraordinário, único, Deus se fez homem, entrou no mundo. Do ponto de vista físico, é um milagre. Do ponto de vista, sem deixar, e em tudo é um mistério, certo? Mas esse tal milagre, ou seja, sem pai biológico, a Virgem Maria, concebe e dá à luz o Filho de Deus. Então, toda a parte humana dele, ele recebeu dela. E por causa disso, Maria recebeu também um estado de graça. O estado da graça dela foi exatamente esse de ser puríssima, imaculada, para que pudesse dar ao seu filho uma natureza humana perfeita. Então ela foi preservada do pecado original para dar ao Filho de Deus, que se fez homem, uma natureza humana perfeita. Jesus antecipou, a primeira que foi salva foi Maria. E ele antecipou, porque ele é Deus, ele pode fazer como ele quiser, ele antecipou a graça da salvação para ela, para que ele pudesse entrar no mundo num estado humano original, perfeito. E assim aconteceu, e assim ele fez. Repare como é importante essa graça de estado na nossa vida. Jesus recebe a graça de estado de um modo bem claro, visível, para ser Messias, quando foi batizado. O céu se abriu, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele, e se ouviu uma voz dizendo: "Este é o meu filho muito amado, no qual coloco toda a minha afeição." Pronto. Aquilo é uma graça de estado. Nosso Senhor está dando a ele a graça de estado para ser Messias. E que tipo de Messias? Servo. E que tipo de servo? O que sofre. Conforme os cânticos do profeta Isaías. Então Jesus ali fica claro para ele que ele deve ser o servo. Então ele recebe a graça necessária. Que coisa, né? Recebe uma presença divina na força do Espírito para aquilo. Estou falando da natureza humana de Jesus. Natureza humana do Filho de Deus. Certo? Enquanto Deus, ele é a graça. Mas sua natureza humana precisa de uma ação. E essa ação, tudo bem, o Pai concede a sua própria natureza, acesso à sua própria natureza. Mas ele recebe de Deus, na missão, capacidade para que humanamente ele consiga realizar aquilo. Entende? E isso é muito bonito e importante, porque Jesus foi verdadeiramente homem. Verdadeiramente homem. Não se fantasiou de ser humano. Não é que ele vestiu um corpo humano e disse: ninguém sabe que eu sou Deus e eu estou aqui fingindo que não estou entendendo, eu estou fingindo que não sei. Ele não fingiu nada. Ele viveu de um modo autêntico, verdadeiramente homem. E assim, essa graça de estado é vista em todos. Em todos. A Virgem Maria recebeu essa graça para trazer Jesus, para ser fiel a Deus até o fim, sendo a primeira da salvação. Ora, como a primeira da salvação, ela também é original. E nessa originalidade ela vai permanecer, ela vai crescer cada vez mais na graça, até chegar aonde Deus sonhou que ela chegasse. E assim, a gente começa a ver o tamanho da importância da segunda promessa na nossa vida. Como eu disse, eu sozinho não consigo. Eu sozinho não posso. Eu sozinho preciso. E Deus vem para não me deixar sozinho.
para que eu agora encontre nele a força necessária para bem viver a minha vida, correspondendo ao seu chamado. Vamos lá. Uma devoção necessária ao Sagrado Coração de Jesus. Necessária devoção. Por quê? Porque convivendo com Jesus eu aprendo a amá-lo. Olha, não tem como você conviver com uma pessoa apaixonante sem se apaixonar por ela. Não tem. Certo? Se a pessoa for uma desgraça, e que Deus nos livre de um adjetivo como esse, a gente, pelo contrário, não se apaixona, a gente repudia a pessoa. Mas quando a pessoa é apaixonante, no sentido mais pleno da palavra, a gente se apaixona por essa pessoa. E conviver com Jesus é se apaixonar por ele. Então, quando ele diz, seja devoto a mim, ou seja, se aproxime de mim, se dedique a mim, ouça o que eu digo, veja o que eu faço, experimente minhas ações, conviva comigo, para que a gente vá aprendendo a amá-lo. E esse é o segredo da vida. Olhe, guardem isso, anote no coração. Amar a Deus é o segredo da vida. Quer viver uma vida de verdade, aprenda a amar a Deus. A gente aprende a amar a Deus primeiro na obediência, tá? Primeiro na obediência. Vamos fazer um caminho certo. Então, Jesus disse aos seus apóstolos, vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então, na obediência, nós aprendemos a ser amigos de Jesus. Uma vez obedecendo a Jesus, a gente vai convivendo. Para obedecer, eu tenho que conviver. E por que eu tenho que conviver para obedecer? Porque eu preciso da graça para cumprir a ordem. Então eu recorro a ele, eu o procuro. Certo? Ora, nós temos desafios diversos durante uma semana. O Senhor, ressuscitado, apareceu aos apóstolos aos domingos. Assim como é retratado na Sagrada Escritura e apresentado na tradição da igreja. Ora, o que foi que a igreja fez desde o começo? Manteve semanalmente a mesma frequência. Aos domingos, do dia em que Cristo ressuscitou, nós nos reunimos. E nos reunimos para quê? Para fazer o que ele pediu, para celebrar a sua memória. Nós fazemos isso. Então, desde o começo, olha, vieram os judeus que prenderam e mataram muita gente lá, conforme os Atos dos Apóstolos. Depois veio o Império Romano, com 300 anos de perseguição violenta. E a igreja nunca deixou de celebrar os domingos a Santa Eucaristia. Nunca. Sempre estávamos lá. E uma coisa, até por uma questão pessoal, veja, eu preciso da graça. Eu preciso. Aí o Senhor marcou o encontro comigo, ele é semanal, dominical, e eu arrumo outra coisa para fazer no domingo. Aí eu reclamo durante a semana que estou despreparado. Que vieram problemas, situações, dificuldades, e eu não sei como reagir. E me sinto fraco, me sinto desanimado, me sinto sozinho. Aí daqui a pouco, minha fé está fraca. Mas é claro, você deixou de cumprir as suas obrigações. Quando se deixa de cumprir as obrigações, a gente desanda. Pegue um atleta olímpico, por exemplo. O treinador tem que estar lá em cima para ele cumprir todos os horários, para ele fazer a alimentação certa, no horário certo, dormir na hora certa, descansar o suficiente, treinar no tempo certo, e ele não pode falhar. Se ele falhar, por uma semana, ele vai ter que treinar mais não sei quantos meses para voltar ao que estava antes. Não é para crescer mais, é para voltar ao que estava antes. Ora, se é assim com a vida física, que a gente experimenta, imagine com a vida espiritual, que por causa do pecado, ela é inacessível a nós. A gente não sente a vida espiritual. Quando a vida espiritual já está uma tragédia há muito tempo, ela começa a reverberar no corpo. A gente começa a sentir no corpo uma dificuldade, que não surgiu agora não, que já está na vida espiritual há meses, talvez anos. Mas como a gente não sente, a gente não percebe. Ah, só um domingo? Ah, só dessa vez? E com essas desculpas de que Deus sabe, que Deus entende, que Deus viu, eu sei, olha, Deus também está vendo a preguiça, a falta de boa vontade, a insatisfação. Quanto mais eu me afasto de Deus, menos eu me interesso pelas coisas de Deus. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me encanto, mais eu tenho sede daquilo. Então, a sua fé começou a cair, começou a esfriar. Tenha cuidado. Dê uma olhada na sua vida espiritual. Primeira coisa que eu pergunto quando as pessoas vêm falar de falta de fé ou que estão caindo em pecados, como é que está a oração? Como é que está a sua vida de oração? Geralmente ela está irregular. Não tem uma disciplina, não tem um compromisso, não tem uma vontade exercida. É assim, eu faço se o meu desejo permitir. Não é uma questão de desejo,
É uma questão disciplinar. Então a gente reza com má vontade. Eu já rezei com raiva, tantas vezes, com raiva de rezar. Entende? O horário da liturgia das horas. Né? A gente reza o ofício divino. Para os clérigos é obrigatório, para os leigos é facultativo. Mas tem livro para isso. Tem oração oficial da igreja, a liturgia da igreja. E a gente tem que parar naquela horinha certa e tal. E às vezes atrapalha o ritmo. O dia está caminhando com muita dinâmica. Tudo. Aí eu tenho que parar. Faz raiva às vezes. Certo? E reza com raiva. Pode rezar com raiva, não tem problema não. Importa que você esteja ali diante de Deus. Ah, mas eu vou sem vontade. Vá sem vontade, vá arrastado, vá amarrado. Mas vá. É obrigação disciplinar de fé. É prática religiosa, que é disciplina. É como tomar banho, é como fazer refeições, é como ir à escola, é como ir ao trabalho. A gente não faz tudo isso porque a gente gosta. Muitas vezes a gente faz isso com raiva, chateado. Então, mesma coisa é a fé. Mas não produz efeito. A gente vai à escola mesmo de má vontade, a gente aprende. Né? A gente vai ao trabalho meio que amarrado, mas a gente consegue fazer o trabalho, consegue receber o salário. Sempre tem efeito, mesmo quando a gente vai é de má vontade. A gente vai para o hospital meio que amarrado às vezes, chega lá, ainda tem que tomar injeção, mas depois fica bom. Agora não vá para ver uma coisa. Porque você não tem desejo, não vá à escola. Também não vá ao trabalho. Também não cuide da saúde. Vai ter efeito negativo. Mesma coisa com a fé. Então, quanto mais próximo de Deus, mais sede de Deus, mais encanto por Deus, mais devoto, e eu vou aprendendo a amar Deus. Daqui a pouco, nessa caminhada, eu cheguei a tal ponto que o meu amor a Deus é tão grande que é maior do que a minha vida. Isso é santidade. É amar a Deus acima de tudo. De tudo. Amá-lo de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. E isso começa como Jesus prometeu hoje, na segunda promessa. Aqueles que devotamente, que se dedicam à prática de fé do meu Sagrado Coração, que se aproximam do meu Sagrado Coração, conviver com ele para amá-lo. Esse é o segredo da vida. Caminhando então para o final do nosso programa de hoje, meditando essa segunda promessa em honra do que o Sagrado Coração de Jesus fez a Santa Maria, Margarida Maria Alacoque. Ontem eu disse errado, não foi? Eu disse Maria Margarida, não foi isso? E também que essas promessas se estendem a todos nós. Queremos então novamente mandar um alô para os nossos paroquianos e também para aquelas pessoas que não pertencem à nossa paróquia, mas que são filhos do Sagrado Coração de Jesus. A Lucilei dos Anjos, a Edna Pimentel, ao José Gilberto, a Ana Lúcia Alves, a Laiane Gomes, a Sandra Cardoso, a Lourdes Caldeira, a Teresa Brito, a Rose Cleide, a Paloma Costa, ao Luiz Wendel Barbosa Belo, a Andriele Santos, ao Rondon Caetano, a Rosa Maria Soares Monteiro, que disse Deus abençoe grandemente o Padre Tiago. É minha tia, irmã da minha mãe. Também a Poliana Costa e a Tiara Soares, que disse o sim de Maria, com o seu imaculado coração, gerou em seu ventre o sagrado coraçãozinho de Jesus, que passou a pulsar através de suas células. Que Maria nos ensine a amar o próprio amor. Amém. Caminhando então para o fim do nosso programa, queremos recordar a você, paroquiano, paroquiana, que logo mais às 19 horas voltamos com a programação do nosso novenário, com a meditação da novena do Sagrado Coração de Jesus, logo após a celebração da Santa Missa, presidida pelo Padre Reinaldo Moraes. Por noiteiros, neste segundo dia do novenário, teremos as equipes de Nossa Senhora, o Conselho Tutelar, Conselho da Criança e do Adolescente, Casa do Bolo, Fazendeiros, Associação de Desenvolvimento Comunitário da Coab 1 e 2, Alícia Bolos, J. Júnior Publicidade, Avelã Móveis, Geive Presentes, nutricionista Lorena Fonseca, Júlio Fisioterapeuta e a Regina Psicologia. Por povoados noiteiros, a comunidade Machado, Poço Grande, Quilombo, Chifre do Bode, Poço do Sal, Pajeú e Porções. Lembramos também a todos que logo mais às 15 horas daremos início ao nosso leilão de animais. Todos são convidados a participar conosco. Queremos então agradecer a você, ouvinte, pela participação neste segundo dia do programa.
também a você que nos acompanha pelas ruas de Pão de Açúcar, onde a Web Rádio também está instalada. Que Deus os abençoe grandemente. O Padre Tiago irá mais uma vez rezar a oração final e nos concederá a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todo o mal, de toda perturbação diabólica. Vós que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vosso amado Filho, nos libertastes do poder das trevas e da morte, e nos transformastes e nos transferistes para o vosso reino de luz e santidade. Libertai agora, Senhor, estes que me ouvem, de todo domínio e ligação com Satanás, os seus anjos. Libertai-os de todas as forças do mal, esmagai-as, destruí-as, para que estes que me ouvem possam ficar bons e viver segundo a vossa santíssima vontade. Libertai-os de todos os malefícios, das bruxarias, da magia negra, das missas negras, dos feitiços, das maldições, do mal olhado, dos ritos satânicos, dos cultos satânicos, das consagrações a Satanás. Destruí qualquer ligação com Satanás e com as pessoas ligadas a Satanás, vivas ou mortas. Libertai-os de toda a infestação diabólica, de toda a possessão diabólica, de toda a obsessão diabólica e de tudo aquilo que é pecado ou consequência do pecado. Destruí todos estes males no inferno, para que nunca mais os atormente, nem nenhuma outra criatura deste mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, eu vos peço, em nome de Jesus Cristo Salvador, e pela intercessão da Virgem Imaculada, que ordeneis a todos os espíritos imundos, a todas as presenças que atormentam estes que me ouvem, a deixá-los imediatamente, deixá-los definitivamente, e aí para o inferno eterno, encadeado por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael, pelos nossos anjos da guarda, esmagados debaixo do calcanhar da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada. Vós que criastes o homem à vossa imagem e semelhança, na santidade e na justiça, e depois do pecado não os abandonastes, antes com sábia providência cuidastes de sua salvação, pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição, do vosso muito amado Filho. Salvai estes que me ouvem, libertai-os de todo o mal e da escravidão do inimigo. Afastai deles o espírito da mentira, da soberba, da luxúria, da avareza, da ira, da inveja, da gula, da preguiça e de toda espécie de maldade. Recebei-os no vosso reino, abri os seus corações, para entenderem o vosso evangelho, para que vivam sempre como filhos da luz, deem testemunho da verdade e pratiquem as obras de caridade segundo os vossos mandamentos. E com o sopro da vossa boca, expulsai, Senhor, os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Amanhã voltamos com a meditação da terceira promessa do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque e também a nós.